eu era o fariseu dentro da minha igreja. Eu também não conseguia viver aquele puritanismo que eu pregava. Foi angustiante porque eu vi que eu fiquei muito tempo sem seguir Jesus, seguindo teólogos que estão vivos, alguns já morreram. E eu falei, gente, esse teólogo aqui, que eu investi pra caramba, comprei muitos livros dele, nossa, hoje eu não compraria. Porque assim, ele não se parece com o Cristo que eu tô vendo aqui. Eu fui muito rigoroso, né? Sincero, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, né? E muito rigoroso. E às vezes com coisas assim muito simples, né? Eu me lembro que uma pessoa pediu para eu fazer uma apresentação de uma criança. No nosso segmento, a gente não batiza infantes, então a gente faz a apresentação. E eu neguei de fazer a apresentação para essa pessoa porque ela não era batizada. E aí a frase que impacta Zaqueu e que leva Zaqueu à conversão: desce depressa, porque hoje eu vou posar na tua casa. Só isso. Então eu tenho aprendido que Jesus usa, ele não quer que a gente continue nos nossos pecados, mas qual é a ferramenta que ele usa para nos transformar? Exato. Para nos levar a uma vida de santificação. Ele não falou assim, Zaqueu, desce depressa porque nós vamos ter uma conversa séria, porque a sua vida está em risco. Sua vida está entre céu e inferno, mais para o inferno do que para o céu. Ele não falou isso. Ele só falou, Zaqueu, hoje eu quero dormir na sua casa. E depois dessa frase, Zaqueu diz o seguinte: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Jesus não mandou ele fazer isso. E a outra metade dos meus bens eu vou restituir 4 vezes mais quem eu defraudei. Jesus não pediu isso. Então o que impactou Zaqueu foi ele se sentir amado. Sim. Eu falei, é isso que vai fazer as pessoas então serem transformadas? É isso que eu quero pregar. Hoje estamos recebendo Fernando. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo. Para mim é uma alegria. Quero começar com uma pergunta que vai talvez mexer com algumas pessoas. Certo. Nós temos visto no meio religioso um trânsito de pessoas, de denominações, igrejas, e grande parte delas, quando faz essa migração de igrejas, denominações, elas vão feridas. Você, que é pastor de uma igreja, você tem recebido pessoas feridas na sua igreja? E que tipo de feridas essas pessoas carregam? Então, hoje, a igreja que eu sou pastor, e eu acredito assim que seja algo meio geral, não só na minha esse fenômeno, mas hoje 90% dos membros da nossa igreja são pessoas que vieram de outras igrejas. E por que uma pessoa sai de uma igreja para ir para uma outra? Então assim, algum desencanto, às vezes é por simples frustração, desencanto, e em alguns casos porque elas são machucadas. Certo. Então tem vários níveis. E dentro desses traumas, tem níveis de traumas. Então assim, algumas deixam também por questões teológicas, né? Sim. Hoje, como por causa da internet, as pessoas estão tendo mais acesso, aí elas começam a comparar o que elas estão aprendendo com o que elas ouvem na igreja e acabam discordando e por isso procuram uma igreja que se encaixe mais dentro do que ela crê. E às vezes é a igreja que eu sou pastor. Sim. Né? Mas assim, eu tenho recebido bastante gente que veio traumatizado. Sim. De outras igrejas. E na sua experiência, essas pessoas que você tem recebido, o que é mais recorrente desses traumas aí, dessas feridas, né, desses machucados? Qual é a reclamação maior? Então, eu sou pastor há 21 anos. Eu sou pastor. E pastoreando a mesma igreja são 17.
17 anos pastoreando a mesma igreja. Então eu tive a oportunidade de ser pastor auxiliar em outras igrejas. Mas nessa que eu tô, o que eu percebi nesses 17 anos? Então, assim, tem vários períodos de pessoas que vêm por motivos diferentes. Certo. Então eu já tive pessoas que vieram por conta de um legalismo muito pesado. Mas ultimamente, as últimas que eu recebi foram por questões assim, escândalos morais. Que não deixa de ser um trauma também. Sim. A pessoa confia no líder religioso, na estrutura ou na liderança, né? Então, os últimos casos que eu recebi foram questões assim. Teve também alguns casos de trauma por conta de legalismo. Você está usando esse termo, legalismo, né? Eu costumo usar a expressão assim, imagina que você está na fila do pão, né? Na padaria ali. Certo. E alguém vira pra você e pergunta assim, que negócio que é esse de legalismo? Como que você explica na fila do pão pra pessoa o que é o legalismo? Pra uma criança, né? O que é o legalismo? Legalismo vem de lei. Então, o legalismo é quando, para você agradar a Deus, você tem que cumprir uma lei. Certo. Para você ser abençoado por Deus, você tem que cumprir uma lei. Para você ser aceito por Deus, salvo até mesmo, você tem que cumprir um conjunto de leis. Então é a salvação, é a bênção, é o favor por meio da lei. Então se você é um bom filho, você recebe presente. O legalismo está presente na fantasia do Papai Noel. Que os pais falam para os filhos, se você for bom filho, tirar boa nota, o Papai Noel vai dar presente para você no final do ano. Né? Então, assim, isso aí está presente dentro de muitas igrejas. Eles enxergam Deus como uma espécie de figura de Papai Noel. No final do ano, somando as suas ações, se for mais bem do que mal, você ganha o presente. Exato. Se for mais mal, você vai ganhar alguma punição. O legalismo é basicamente isso, não é? E ele se manifesta na prática, por exemplo, né? Quando alguém diz assim, Deus não quer que você corte o cabelo. Isso. Né? Deus não quer que você, mulher, use outra vestimenta que não saia. Isso. Né? Deus não quer que você escute uma música que não tenha Jesus no meio dela, ou Jeová, Yeshua, qualquer outra coisa. Sim. Não é? E aí é um conjunto de regras que fazem com que você se torne agradável diante de Deus para que Ele te salve ou te abençoe, né? E isso ao longo do tempo machucou muita gente. Sim. Traumatizou muita gente. No nosso último EP, nosso último episódio, nós falamos com um terapeuta aqui, e ele falou um pouco sobre trauma religioso, foi muito interessante também. Mas isso machuca pessoas. Porque coloca-se normalmente uma régua muito alta para que Deus seja agradado. Sim. Ou te abençoe. Né? E você tem alguns casos que você recebeu, por exemplo, de pessoas que foram machucadas por causa desse excesso de regras que foi colocado nelas? Sim, com certeza. Ainda pensando assim na questão do legalismo, né? Porque assim, eu acho que ele tem duas formas de machucar a pessoa. Uma é a frustração da pessoa não conseguir ser abençoada porque ela não cumpriu a lei. Que é muito rigorosa. Então, olha, você não passou no concurso, você não trocou de carro porque você não deu a oferta do jeito que era para ter sido dada. Então essa é uma forma cruel de machucar. Mas eu ainda acho que tem uma outra que é pior. Que é quando acontece algo de ruim com a pessoa. Então, esse câncer na sua vida é porque você pisou na bola em alguma situação. Que é o legalismo de Jó, dos amigos de Jó. Então, assim, esse mal que está acontecendo na sua vida deve ser por alguma coisa de errado que você fez ou deixou de fazer, algum culto que você faltou, né? Algum dízimo que você não deu. É o medo, né? O devorador lá, você não deu o dízimo, então o devorador vai acabar com as suas finanças. Aí o cara bate o carro, funde o motor do carro. E o problema é quando, né, isso chega num ponto ainda pior, assim, a pessoa sofre uma perda. Né? Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, uma pessoa bem conhecida na nossa cidade aqui, perdeu um filho.
um acidente de carro. Uhum. E essa pessoa era religiosa também. E era bem conhecida no meio religioso. E eu lembro que na época algumas pessoas cogitaram que era um tipo de juízo de Deus sobre essa pessoa. Uhum. Então assim, é muito cruel, né? Sim. Esse tipo de legalismo. E eu tenho recebido dos dois jeitos. Uhum. Pessoas que sofreram, né, por não alcançar, e pessoas que passaram por algum momento difícil e foram acusadas de estar passando por aquilo por conta de algum pecado, de não ter cumprido alguma regra. Eu acho que parte disso, você me dá a sua opinião sobre, a teologia que nós fomos meio que educados nela, ela colaborou muito para isso. Sim. Desde criança, você pega aquelas musiquinhas que fala assim, que a mulher de Ló, né, olhou para trás, então ela virou uma estátua de sal, contando para crianças, né, e até com crianças dançando com alegria. Sim. Ou seja, se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Sim. Não é? Você vai morrer. Exato. Se você fizer algo errado, você vai morrer. Né? E eu estou dizendo assim, você pegar um texto como o de Ló e fazer uma aplicação assim, sem compromisso, né? Sim. Fora isso, aquelas historinhas, sabe aquelas historinhas que o pessoal conta para amedrontar? Uma famosa que para mim é terrível, né? É aquela do ovo no porta-malas. No porta-malas. Nossa, aquilo é terrível, né? A ideia de que, caso alguém não tenha ouvido ainda, né? Uma história fictícia, né? De que o filho jovem ia sair de casa com os amigos. E aí a mãe falou, filho, e o menino tava desviado, não sei, filho, vai com Deus. E ele disse, olha, só se ele for no porta-malas. Aí entra no carro com 4 jovens, sei lá, 5, o carro capota, todo mundo morre. Mas no porta-mala havia uma caixa de ovos que ficou intacta. Aí as pessoas usam essa história para falar assim, tá vendo? Se você brincar com as coisas de Deus, se você se afastar de Deus, se você, né, não quiser Deus na sua vida, o carro vai capotar, você vai morrer, mas ele vai preservar os ovos, tipo assim, né? Ou seja, nessa história, o Deus que é apresentado ali é um Deus que está preocupado em aplicar uma lição e mata todo mundo. Sim. E preserva ovos. Sim. E aí a gente cresce ouvindo esse tipo de historinhas, né? E faz essa figura, começa a criar essa imagem de Deus. Sim. E aí você carrega isso pra vida, mesmo que inconscientemente. Sim. Então é isso que você falou, assim. A pessoa vê uma mancha no corpo, fala assim, é daquele dia que eu fiz algo errado. Uma bolha, um caroço, ou sei lá... Um diagnóstico, né? Qualquer, já começa a ligar assim, é Deus me castigando porque tal dia eu pensei mal, falei mal. E começa a se criar, então, uma doença quase, assim, da alma, né? Sim. Né? Será que mais, assim, a gente foi aprendendo que nos feriu hoje? Que mais teologias como essa da caixa de ovo, assim, veio ferindo a gente, veio nos ensinando a ser pessoas feridas? Quando eu tava vindo pra cá, eu fiquei pensando assim, como que a igreja ela pode se tornar um ambiente onde ela mais machuca do que cura. Quando ela se prende a uma teologia de forma rígida. Então toda igreja ela vai ter um segmento teológico. Né? Então você tem os batistas, você tem os presbiterianos, você tem os Assembleia de Deus, né? E metodista, luterana, anglicana. Então cada uma tem um segmento teológico. O problema é quando esse segmento ele se torna maior que Jesus. Ele se torna rígido. Né? Então, e por quê? Porque assim, se você perguntar para todas essas denominações, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível? Todas concordam. Eu concordo que a Bíblia é inerrante, infalível, é a palavra de Deus. Mas o que eu entendo? Que as nossas interpretações não são. Sim, exato. A Bíblia é inspirada, mas a nossa interpretação não. E às vezes a gente pega a nossa interpretação, né, e
e trata ela com rigidez e as pessoas têm que se encaixar nela. Exato. Nós temos visto ultimamente algumas modas. Sim. Surgindo novamente. Uhum. Como o do neopuritanismo, que nós conversávamos nos bastidores aí. Sim. Mas, por exemplo, entre elas, a ideia de maternidade, paternidade, como se educar um filho. Exato. Quantos filhos se tem, não é? Controle de natalidade. Controle parental, né, de natalidade. Então, como você falou da leitura, às vezes é muito simples a pessoa pegar um salmo, como flechas na aljava do guerreiro são os filhos para o homem e tal. Ou seja, aí a pessoa faz uma rápida ligação de quanto mais flechas um guerreiro tiver, melhor. Então, quanto mais filhos eu tiver, melhor. Né? E aí ele cria uma doutrina. Ele não respeita o texto bíblico, tratando o texto que é inspirado. Porém, ele é um texto que tem todo um contexto. Ele tem um gênero, né? Tem um gênero, ele tem um contexto. O John Walton falava de um rio cultural passando por ele. Aí ele pega uma poesia hebraica em um salmo e transforma em uma doutrina. E diz, então, a partir de hoje, todos têm que ter muitos filhos, por exemplo, porque está escrito em Salmos que ele é como a flecha na aljava do guerreiro. Né? Ou pega Provérbios, que falando sobre a vara no castigo da criança, e transforma numa doutrina e começa a dar varadas na criança. Sim. Né? Então, eu vejo isso como um desrespeito para com a Bíblia. Pessoas que julgam dizer que a Bíblia é inerrante, infalível, todas as categorias que são, mas eles lidam com a interpretação deles como se fosse todas essas coisas. Né? Exato. E não fazem uma leitura da Bíblia como ela deve ser feita, respeitando o seu contexto. Né? Sabe o que eu percebi? Que assim, na Idade Média, você tinha poucas pessoas que tinham acesso à Bíblia. Né? Sim. Então as liturgias, as reuniões, os culticas, elas eram em latim. O povo não sabia latim, era em sua maioria analfabeto, então poucas pessoas detinham, né, o acesso à Bíblia e o que seria decidido do que seguir da Bíblia. Então a ordem vinha de cima para baixo. Hoje nós temos mais acesso à Bíblia. Só que tem um fenômeno. A gente ainda continua tendo poucas pessoas que detêm a teologia, né? Mesmo com esse acesso, né? O alfabetismo melhorou muito, falando da nossa realidade Brasil hoje. Só que assim, as pessoas têm o acesso, mas não acessam. Então elas vivem do que o outro fala para elas. Então, você falou, por exemplo, sobre educação de filhos. As pessoas não leem a Bíblia. Elas ouvem o teólogo famoso na internet. Então, e aí o teólogo cita o Provérbios como um texto doutrinário, né? Como uma diretriz e não como um conselho. Que é o papel do livro de Provérbios. Uma sabedoria, né? Sabedoria, não explica que é um gênero diferente, né? Então, hoje as pessoas não leem a Bíblia. Essa que é a verdade. E os poucos que leem é os que controlam a massa. Né? E às vezes esses poucos que leem e que controlam as massas são os que machucam. Né? E eu me incluo, né, nesse grupo aí, porque eu sou o que tem acesso, que estudo. Então assim, eu que trago para a igreja o conteúdo. E boa parte, às vezes, das pessoas que me ouvem não leem a Bíblia. Hoje você pegou ali uma referência na Idade Média, né? Antes de haver tradução da Bíblia para as pessoas, né? Onde o clero dominava a interpretação. Hoje, é exatamente o que você disse, a tradução está acessível a todos. Você tem Bíblia da Mulher, Bíblia online, de tudo. Você tem no celular. Centenas de versões diferentes no seu celular.
em línguas diferentes e tal. Mas as pessoas continuam a parte delas sem ler. E eu acrescentaria algo ao que você disse, assim. Além delas não estarem, de fato, lendo e ouvindo o teólogo delas, quando elas leem, às vezes elas leem enviesada, de forma enviesada. Sim. Ou seja, eu quero... Contaminada. Eu quero dizer que essa doutrina é verdadeira, né? Doutrina X, encaixa qualquer uma aí dentro, né? Então eu vou ler pessoas que vão dizer que essa doutrina é verdadeira. Sim. Né? Eu só vou ler quem vai concordar comigo. Sim. Porque eu quero reforçar o que eu já penso. Sim. Eu não quero me abrir pra... Talvez eu esteja errado. Eu não quero ouvir o diferente. O diferente. Que o outro que pensa diferente de mim tá falando sobre esse mesmo texto. Só quero ouvir quem vai colaborar com o que eu já penso. Exato. Né? Agora, pensando nisso. Você fez uma, como alguns dizem, meia culpa, né? Que você é o que controla a interpretação, de certa maneira, né? Nesse sentido que é o que leva para a igreja, né, a mensagem. Já teve casos que você percebeu que pessoas foram machucadas pelo como você interpretava as escrituras? Sim. Assim, você criou também, você tinha uma doutrina, você pensava algo, interpretou algo, trouxe isso e isso feriu pessoas? Sim. Como? Eu escrevi um texto, acho que o ano passado. Falei assim, pastor só após os 40. Eu li. Eu tô com 46 anos agora. E assim, a minha mudança maior foi após os 40. Né? Então até os 40 anos eu era muito assim, impulsivo. Né? E eu percebo isso. Assim, depois dos 40, não sei se tem alguma coisa relacionada mesmo à idade, assim, né, da questão da maturidade, mas eu comecei a pensar melhor no pastoreio, no cuidado pastoral. Então, antes dos 40, eu fui muito rigoroso, né? Sincero, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, né? E muito rigoroso. E às vezes com coisas assim muito simples. Né? Eu me lembro que uma pessoa pediu para eu fazer uma apresentação de uma criança. No nosso segmento, a gente não batiza infantes. Então a gente faz a apresentação. E eu neguei de fazer a apresentação para essa pessoa porque ela não era batizada. Mas de onde eu tirei isso? Né? E depois uma segunda vez eu fiz isso de novo. Uma pessoa assim muito próxima a mim, um colega, um amigo, ele me ligou, falou, né, eu gostaria que você apresentasse o meu neto. A minha filha teve um bebê e eu sabia que a filha dele era mãe solteira. E eu falei, eu não posso apresentar porque a tua filha não é casada, sua filha não é batizada, né? E eu senti assim que aquilo ali machucou demais aquela pessoa. E eu acho que boa parte assim das coisas que eu fiz de forma rigorosa, tentando acertar e ser demasiadamente justo, foi com textos que eles não são explícitos, eles são subjetivos, né? Doutrinas que estão implícitas. Então muita coisa assim, não tem nada explícito dizendo sobre isso. Aliás, depois você vai estudar, nem apresentação de criança biblicamente existe. A gente se baseia num texto lá que Jesus foi apresentado no templo. Mas era o cumprimento de uma lei judaica, né? E aí a gente... É a teologia da pinça, né? É a dogmática da pinça. Porque, Jesus foi apresentado no templo, mas circuncidaram ele também. Levaram também um sacrifício de sangue. Mas daí a gente só pega a apresentação. A circuncisão a gente não faz, a gente não mata nem uma rolinha, né? No caso de Jesus foi 2 rolinhas que foram ofertadas. Então esse para mim é o perigo, assim, né? De querer ser muito certo, muito... E acabar machucando pessoas com textos que não tem nada explícito,
Não tem uma ordem direta, explícita de Jesus dizendo que a gente tem que fazer essas coisas, né? E teve pregações também duras, que eu percebi assim, que depois olhando eu falei, não, Jesus não pregaria dessa forma. Então... Duas coisas que você falou aí no meio que eu acho interessante, né? Achei interessante. Primeiro, que é importante destacar, que você disse que quando você fazia era com sinceridade. Sim. E eu acho que parte consideravelmente grande dos líderes religiosos que erram tentando acertar. Sim. Com sinceridade. Sim. Mas foram expostos a esse tipo de teologia. Sim. Né? Foram expostos a esse tipo de teologia. Que machuca. Não queriam machucar, mas foram expostos a uma teologia que machuca, né? E, consequentemente, acham que isso é o correto. E aí replicam isso. Continuam machucando pessoas, porque às vezes foram machucados, aprenderam uma teologia que machuca e agora continuam machucando porque é a teologia que eles tiveram acesso. Mas também não pararam por um momento para fazer como a gente falou, de refletir. Será que eu estou no caminho certo? Eu, né, passei por algo muito parecido com você, né, meio juntos, né, ali concomitantemente, justamente por isso, a gente se abria a perguntar, peraí, será que o que eu faço, a forma que eu penso, é a única possibilidade correta? Será que não tem outras interpretações de pessoas que têm conhecimento também? Será que não tem outras possibilidades? E aí quando a gente humildemente vai por esse caminho e começa a se abrir para outras possibilidades, você percebe que tem outras possibilidades. Sim. Tão boas quanto as suas e às vezes melhores. Sim. Né? Mais parecidas, inclusive, com o que a gente vai falar daqui a pouco, que é com a espiritualidade de Jesus. Né? Então, pensando nessa nossa temática inicial, né? O que você julga que machuca mais pessoas? Seria uma interpretação ruim da Bíblia, das Escrituras? Sim. E assim, o que ninguém assume, mas tá ali. A gente canonizou a interpretação. Sim. Ninguém assume isso aí. Mas a gente canonizou. Então, assim, quando você abraça uma corrente teológica e você diz, ó, essa é a certa, as outras estão todas erradas, né? Então você canonizou a interpretação. Sim. Você tornou a interpretação inspirada. E aí você tem vários argumentos para sustentar que a sua corrente teológica é a melhor, é a mais correta, é a verdadeira. Eu lembro que a gente usava uma questão histórica. Então assim, pega ao longo da história quantos defendem isso. Só que ela é enviesada, como você falou. Porque, é claro, eu vou escolher os grandes homens do passado que também acreditavam como eu. Mas existiam outros grandes homens de Deus que pensavam diferente. Sim. Mas eu nem quero ouvir eles, nem ler nada sobre eles. Essa que é a verdade. Então, assim, primeiro é reconhecer, a gente está canonizando a interpretação. A corrente teológica. Né? E dependendo do que é aceito, do que é, né, você torna como real parte da sua igreja, isso pode ser um problema. Eu vou dar um exemplo, né, que você citou aí, por exemplo, a questão da controle de natalidade. Então, tem pessoas que defendem, teólogos, grandes teólogos, defendem que Deus quer que um casal casado tenha quantos filhos forem possíveis. Que eles não façam nenhum tipo de controle de natalidade. Então é proibido, por exemplo, usar preservativo, pílula anticoncepcional, cirurgias, né? Cirurgia, é proibido. Então um casal saudável aí que casou com 23, 24 anos, se eles seguirem mesmo a risca, eles podem ter de 10 até mais. Né? E aí, quando uma igreja inteira abraça uma doutrina dessa, esse é o perigo. Né?
Porque você impõe isso aí para todos os casais daquela igreja. Sim. Né? Só que tem outros teólogos também que leram o mesmo texto e fizeram uma interpretação diferente. Por isso que eu falo, alguém está canonizando a interpretação. Sim. Sim. A outra fala que você teve na palavra anterior é que você percebeu que Jesus não pregaria daquele jeito. Ah, isso aí eu acho que foi o mais libertador da minha vida. Como Jesus pregaria? Foi o que me curou. Então assim, eu sempre... Por que eu acredito que eu machuquei muitas pessoas com a pregação? Porque os meus referenciais de pregadores eram aqueles duros que batem no púlpito. Então é aquele cara que espuma pela boca, que fala de inferno com o olho cheio de sangue no olho. Então esses eram os meus referenciais de pregadores. Aí um dia, ouvindo um pastor aqui da nossa cidade, de 80 anos, ele falando com a sua igreja, eu estava lá no auditório dessa igreja, e ele falava assim: irmãos, leia os evangelhos, leia os 4 evangelhos e olhem para Jesus. Vejam como ele pregava, como ele tratava as pessoas, qual era o conteúdo da sua pregação, e tentem até perceber, porque assim, numa leitura, numa interpretação de texto, né, básica, às vezes você consegue até perceber o tom da fala, né? E vejam como que ele tratava as pessoas e o que ele pregava, o conteúdo, e quem era contra ele e com quem ele foi duro, se ele foi. Então essa foi minha libertação. Aí eu percebi, eu falei, Jesus ele não apagava o pavio que fumega, né? Ele não terminava de quebrar a cana que já estava quebrada ali, né? Então foi lendo Jesus, eu vi assim que os pecadores não tinham medo dele, queriam estar perto dele. E na verdade quem rejeitava Jesus e odiava Jesus e planejou para matar e matou Jesus foram os homens que tinham a Bíblia. A Bíblia da época. Foram os homens da sinagoga, foram os homens do templo, foram os religiosos. Eu falei, alguma coisa está errada comigo, porque eu acho que eu estou agradando religiosos e afugentando os pecadores, fazendo o contrário do que Jesus fazia. Então esse foi o meu ponto de virada. E assim, eu tenho me esforçado, não é fácil, porque são anos, né, vivendo nessa doença. Essa doença. Sim. Né? Então assim, eu tô todo dia olhando para Jesus, tentando me parecer mais com ele. E você tocou num ponto interessante, né? A gente conversa muito, né? E se eu pudesse nomear essa doença que você citou aí, eu diria que é a doença referencial. Tô criando agora o termo. Boa. Como assim? É a doença de não ter Jesus como sua referência. Sim. Olha, o pregador X, duro, bate no púlpito, fala alto. O pregador Y, nossa, você viu como é que ele pega? Como é que ele dá, o pessoal falava muito, cajadada. Nossa, aquele outro pregador, como ele é eloquente. Aquele outro, como ele fala de pecado daquilo outro, ou de amor. E aí a gente vai tendo essas referências que não são Jesus. Que aí quando a gente olha para a Bíblia, honestamente, você pega, por exemplo, Romanos 8, 29 ali, né? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque o que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, né? Esse é o alvo de Deus para nós. Então assim, qual é, segundo Paulo, em Romanos, o propósito de Deus para nós, o alvo de Deus para nós? Sermos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Paulo vai falar também, se eu não me engano, em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem eu tenho dores de parto, até ver Cristo formado em vós.
Então, olha só. E o próprio Jesus, né? Mateus 28, se eu não me engano, ensinem para as pessoas as coisas que eu ensinei para vocês. Ou seja, a referência sempre é quem? Jesus. E aí a gente quer se parecer com o pregador, com o apóstolo, com o evangelista, com o profeta, com o voz do trovão da onde, não sei do que. E aí quando você tenta parecer com Jesus, é quando você se torna alvo dos religiosos. E aí você se torna alvo de quem matou Jesus. Sim. Como você colocou, quem matou Jesus é o pessoal da lei. Ele falava escribas, fariseus, mestres da lei. Esses caras mataram Jesus, não é? E aí quando você se parece com Jesus hoje, não que, nossa, olhe pra mim que você vai enxergar Jesus. Não é essa. Mas assim, quando o nosso alvo de referência se torna Jesus, parece que nós atraímos os mesmos inimigos que Jesus atraía. Sim. Né? Os olhares, né? Os olhares, né? Olha o inimigo nesse sentido, né? De pessoas que vão à lei, né? A gente começou falando de legalismo, né? Sim. Como mais você enxerga hoje Jesus? Então, foi após os 40 que eu comecei que eu ouvi desse pastor, desse ancião. Eu falei, verdade, eu vou voltar a ler os evangelhos com esse olhar. E assim, eu tenho falado tanto isso na igreja que eu pastoreio, né? Que eu acho que eu tô até chato já. Eu falo assim, quase todo domingo eu falo, gente, leia os evangelhos, olhem como Cristo tratou as pessoas e façam igual. Né? Porque a ideia de discípulo é isso, aluno. Nós somos alunos de Cristo. Exato. E eu comecei a fazer esse caminho, né? Voltar a isso, e foi libertador num primeiro momento. Foi angustiante porque eu vi que eu fiquei muito tempo sem seguir Jesus, seguindo teólogos que estão vivos, alguns já morreram. E eu falei, gente, esse teólogo aqui que eu investi pra caramba, comprei muitos livros dele, nossa, hoje eu não compraria. Porque assim, ele não se parece com o Cristo que eu tô vendo aqui das Escrituras. Então foi um processo assim dolorido de corte, né? De retirar muitas coisas da minha vida, muita teologia que eu seguia que não era a teologia de Jesus, não eram os ensinos de Jesus. Ao mesmo tempo libertador. E eu acredito que quem mais ganhou com isso foi a igreja. Sim. Foi a igreja. E eu percebo isso hoje, falando, né? Porque parece que foi meio que simultâneo esse processo meu e alguns atendimentos que começaram a surgir na mesma época. Eu sempre atendi pessoas como pastor, mas assim, nesse período eu comecei a atender assim, situações que eu nunca tinha, confissões de pecado que eu nunca tinha ouvido nos meus 20 anos de pastoreio, nos meus 18 anos de pastoreio. E eu percebi que essas pessoas começaram a ter mais, até assim, segurança de se abrirem comigo por ver que o meu tom na pregação mudou. E elas sabiam que elas não seriam apedrejadas ao confessar seus pecados para mim. E eu pude estar diante dessas pessoas e quando eu estava diante delas, ouvindo elas, eu pude lembrar de como Jesus trataria essas pessoas. Então tem vários textos, né, nos evangelhos de como Jesus tratou alguns pecadores que se aproximaram dele. Zaqueu, a mulher samaritana, a mulher adúltera. E eu tentei aplicar da mesma forma e eu vi cura nessas pessoas, eu vi acolhimento, a gente chorou junto e essas pessoas estão muito bem em nossas igrejas. E eu todo domingo, quando eu entro pelas portas assim da igreja, eu vejo essas pessoas ali, eu falo assim, a graça aqui não é só um dogma, não é só
Uma doutrina. Não é só uma doutrina. Ela é visível. Legal. Eu vejo a graça na vida dessas pessoas andando ali. E será que essas feridas, né, que foram de alguma maneira confessadas a você num gabinete pastoral, será que elas não existiam antes? Com certeza. E por que elas não chegavam? Por causa do rigor, né? Do rigor. O rigor da igreja, né? Então você percebe que assim, os pecadores, eles tinham desejo de estar com Jesus, eles queriam estar com Jesus, porque eles sabiam que seriam acolhidos por Jesus. Jesus, de forma alguma, concordou com o pecado de nenhum deles. Não. Mas Jesus não repelia eles, não afastava eles. Jesus não concordava. Normalmente a frase final de Jesus era: vai, não peques mais, vai, pare de pecar. Só que Jesus, ele atraía as pessoas. Então você percebe que quando você estava nessa religiosidade legalista, vamos chamar assim, sim, ainda que seja tipos de legalismo, níveis, né? O pecador se afastava e o religioso se aproximava. Oh. Então aí você começa a perceber que de fato, assim, Jesus não é a referência. Sim. Porque quando Jesus torna a referência, começa a acontecer isso. Você percebe que alguns religiosos começam a se afastar e pecadores começam a se aproximar. Sim. Então você começa a perceber que Jesus tem sido a referência. Sim. Né? E hoje, assim, é prazeroso. Eu chego no domingo para pregar, assim, eu vejo a graça andando, né, na vida das pessoas. Pessoas que, se não fosse, talvez em um outro momento, não estariam mais ali comigo. Né? Provavelmente não estariam mais ali, não teriam sido restauradas, talvez até fora da igreja estariam. Você falou eu fiquei imaginando algo aqui, né? Você falou que você estava chegando, quando você chega na igreja, por exemplo, você vê as pessoas e você vê a graça. Eu vejo a graça. Porque você conhece pessoas que confessaram para você rachaduras na vida. Eu fico imaginando Jesus, aí me veio à mente assim, a imagem de Jesus chegando na igreja dele, né, no pequeno grupo dele, aí olhando para um falava assim, por exemplo, Mateus, esse aqui ganhou a vida do lado de Roma, traindo, né? Traindo o povo dele, ganhando dinheiro às custas do povo. Esse outro aqui, o Zelote, por exemplo, nossa, era violento. Esse aqui era de um grupo armado que estava tentando matar o pessoal, andava armado, querendo... Vai saber se ele não fez parte, né? Rebelião, sei lá, né? Aí eu olhava para Judas, esse aqui daqui a pouco vai me trair, rapaz. Esse aqui vai andar um pouco comigo, vai me trair. Essa outra turma aqui, na hora que a coisa pegar mesmo, vai todo mundo embora. Vão me abandonar tudo. Imagina, essa era a igreja de Jesus. Essa era a igreja de Jesus. Né? Era o povo que ele chega... As mulheres, né? Maria e a história das mulheres. E aqueles que talvez andavam à sua volta, que não eram dos 12. Sim. Ó, Zaqueu, olha, esse aqui roubou um monte de gente. Esse aqui roubou gente, né? Fraudou muita gente. Esse outro aqui, meu Deus, né? Essa era a igreja de Jesus. E as nossas igrejas não têm espaço para pessoas como aqueles que nós chamamos de apóstolos, por exemplo. Sim. Né? Só tem espaço se eles, de alguma maneira, se enquadrarem dentro da nossa corrente teológica. Ou esconderem a sua humanidade. Exato. Que é o pior, né? Porque como a gente falou, antes de você ter essa referência de Jesus, os pecados já estavam ali. As rachaduras já estavam ali. Sim. Né? Só que elas não tinham coragem de trazer ao tratamento. Elas tinham mais medo do que desejo de serem acolhidas, né? E serem tratadas, né? E eu acho que uma das coisas que me ajudou também foi ver o seguinte: quem eu sou nesse grupo aí. Então assim, eu era o fariseu dentro da minha igreja, porque assim, o que Jesus sempre chamava os fariseus? Do que ele chamava eles? De hipócritas, que é a ideia de ator, de usar uma máscara, né? Porque assim, eu também não conseguia viver aquele puritanismo que eu pregava. Sim. Mas eu transparecia que eu vivia. Então assim, o que foi libertador foi isso. Foi encontrar um Cristo
que me recebe na minha humanidade. Que eu vou usar a palavra correta aqui para as pessoas não acharem que, né, que me entende nos meus pecados. E que trata os meus pecados. Mas trata com amor. Então eu comecei, por exemplo, a reler os textos, né, no Novo Testamento. Falei assim, como que Zaqueu se converte? Qual é a frase de virada? Quando Jesus encontra com Zaqueu, acho que é Lucas 15, eu não lembro agora. Quando ele encontra com Zaqueu, ele fala duas coisas. Primeiro, Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome, dignidade, né, tal. Desce depressa, que Zaqueu estava em cima da árvore, que era baixinho, para quem não conhece a história, né, para ver Jesus. E aí, a frase que impacta Zaqueu e que leva Zaqueu à conversão. Desce depressa, porque hoje eu vou posar na tua casa. Só isso. Então eu tenho aprendido que Jesus usa, ele não quer que a gente continue nos nossos pecados. Mas qual é a ferramenta que ele usa para nos transformar? Exato. Para nos levar a uma vida de santificação. Ele não falou assim, Zaqueu, desce depressa porque nós vamos ter uma conversa séria, porque a sua vida está em risco. Sua vida está entre céu e inferno, mais pro inferno do que pro céu. Ele não falou isso. Ele só falou, Zaqueu, hoje eu quero dormir na sua casa. E depois dessa frase, Zaqueu diz o seguinte, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Jesus não mandou ele fazer isso. E a outra metade dos meus bens eu vou restituir 4 vezes mais quem eu defraudei. Jesus não pediu isso. Então o que impactou Zaqueu? Foi ele se sentir amado. Sim. Eu falei, é isso que vai fazer as pessoas então serem transformadas? É isso que eu quero pregar. É interessante, né? Porque eu costumo dar esse exemplo às vezes, aqui na igreja. Então, quando você tem 2 formas, basicamente, de fazer alguém fazer algo pra você, por você, pra mudar você. O comportamento. Aí pensa num relacionamento de casal, né? Você é casado com a Carla, né? Você pode, de alguma maneira, estou dizendo isso, pode no sentido figurado, né? Ameaçar ela. Se mostrar alguém rígido, duro e ameaçar ela. Carla, se quando eu chegar em casa não tiver janta preparada, cama pronta, a minha roupa passada, você vai sofrer com isso. Você vai receber uma punição. Você vai ser punida por causa disso. Sim. Porque eu sou mais forte que você, eu tenho mais... tenho armas, não sei. E eu tenho tudo pra te punir. E se você não fizer tudo que eu quero, a janta estar pronta, a cama arrumada, minha roupa passada, você vai ser punida por isso. Sim. E aí, é provável que você chegue em casa e as coisas estejam do jeito que você quer, porque você ameaçou ela. Sim. E ela, com medo, fez a sua vontade. Mas existe outra maneira disso acontecer. É da Carla sentir tanto amor por você, que o desejo dela é preparar a comida para quando você chegar, que o desejo dela é que a cama esteja pronta para você deitar, que o desejo dela é deixar a sua roupa preparada. Por quê? Porque ela se sente amada por você. Ela sente prazer em fazer isso por você. E eu costumo dizer isso, que falar de Jesus é a mesma coisa. Você pode falar de Jesus, como muitos dizem, assim, deixados para trás, por exemplo, né? Você vai ficar quando ele vier. Jesus está voltando. É a caixa de ovo lá. Ele vai te pegar. Ele vai colocar um câncer em você. Ele vai levar alguém que você ama para te ensinar. Ele vai matar alguém, te colocar uma doença. Ele vai fazer você perder o emprego para te ensinar. Se você não andar corretamente, você vai ser punido por isso. E muita gente fala assim, então vou fazer. Jesus se torna um mal necessário, não é? Sim, as pessoas fazem por medo. Fazem por medo. E é claro que há consequências negativas de não seguir Jesus, fazer a vontade dele, né? Isso aí é claro nos evangelhos, inclusive. Assunto para um outro podcast. Mas eu posso apresentar Jesus como o adorável, o amável,
o desejável, aquele por quem eu tenho desejo de seguir, aquele a quem eu tenho desejo de seguir, aquele a quem eu tenho desejo de fazer à vontade, aquele a quem eu tenho desejo de aprender com ele, segui-lo e fazer as coisas por ele, viver por ele. Eu quero viver por ele, porque ele é essa pessoa desejável, amável. Então, eu não sigo ele pelo medo que ele me proporcionou, que ele me, né, pelas demandas que ele me impôs, mas eu sigo pelo amor que ele manifestou por mim. Isso. E isso faz ele amável. Isso. Né? Você acha que as pessoas têm sentido ou aprendido mais o Jesus do medo do que o Jesus do amor? Mais do medo, e tem um outro aí que eu ainda vou falar sobre ele, né? Que tem uma outra forma que as pessoas estão usando de forma negativa também. Mas você falando dessa questão ainda do amor, o que me vem à mente? Tem um texto de Paulo em Coríntios que ele fala assim: o amor de Cristo me constrange. Que é o que Zaqueu sentiu. Ele se sentiu tão amado e tão constrangido que ele fez o que Jesus nem mandou ele fazer. Jesus não pediu, né, pra ele. E quando você vai estudar, eu lembro assim que eu fui estudar a palavra que o Paulo usa ali, constranger, era a ideia assim de uma pedra espremendo a pessoa. Então assim, imagina você se sentir tão amado, tão grato, né, que você está sendo tão espremido, que é isso que aconteceu com Zaqueu. Ele falou: metade dos meus bens, pensa algo, um tipo de conversão dessa nos dias de hoje. A gente quase não ouve falar. Deve ter muitas, né? Mas o cara chegava lá dizendo: não, metade dos meus bens. E o texto já começa falando que ele era muito rico. E assim, sem exploração, que é o outro ponto que as pessoas estão usando aí para transformar as pessoas. Então você usou o medo, mas tem uma outra também, que é a barganha. Ganância. Então assim, você pode também fazer com que a esposa faça o que você quer, prometendo um monte de coisa para ela. Ó, se você fizer o arroz lá do jeito que eu quero, minha roupa e tal, eu vou te dar o cartão para você ir no shopping. E gastar à vontade. Então assim, o que ela fez por mim não foi por amor, eu comprei. E é um absurdo, porque assim, estão mostrando um Deus assim para as pessoas. Um Deus que compra a obediência com presente. Ou com medo. Ou com medo. Então assim, são duas vertentes perigosíssimas e que a gente acaba vendo e recebendo em nossas igrejas. Tanto pessoas que foram manipuladas pelo medo ou pela barganha. Como a gente colocou, não é que não haja conversão, como a gente diz, mudança. Há, mas da maneira correta. Não é? Por amor a Cristo. Ela deve acontecer. E eu digo, se não for por amor, não é conversão. É o que Paulo vai falar em Coríntios, né? Não importa em resumo do que Paulo fala em Coríntios 13, né? Não importa o que você fizer. Se a base do que você fez não é o amor, não tem valor. Não tem valor. É como o sino que toca, tal. Então isso é importante, porque às vezes pessoas olham para papos como o nosso, vão falar assim: mas falam muito de amor. Cadê o cajado, né? Como um termo que gostam de usar. E eu costumo dizer assim, gente, se o amor de Jesus já não é, vamos colocar entre aspas, pressão suficiente, eu não sei mais o que é. Né? Porque... se não é uma pedra que espreme, como Paulo diz lá, que constrange... Porque realmente as pessoas querem que seja pregado o medo, a barganha, a culpa. E quando você fala de amor, parece que você está sendo até, usando um termo que muita gente usa de forma errada, liberal. Olha, só fala de amor, é liberal. Eu costumo dizer que quem fala isso tem um problema com a Bíblia. Tem um problema com Jesus e com Paulo. Porque Paulo vai dizer em Coríntios 13. É claro, vão dizer muitas outras coisas, mas não importa a gravidade, o tamanho do que você faça. Se você não fizer movido pelo amor, não importa. Não tem valor. Não tem valor. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, ele fala. E no final ele vai dizer assim, né? Interessante, né? Agora restam algumas coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor.
Então olha que interessante, né? E Jesus vai dizer o quê? Se eu não me engano, João 13:35. Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. Já pensou? É o que dá identidade para um discípulo. Não é a teologia, o teólogo que ele segue. Não é nem as boas obras que ele pratica. Porque ele pode dar os bens aos pobres sem amor. Sem amor, né? Porque ele quer receber em dobro. Quer ser visto, né? Motivação. Sim. Esse texto ele é muito poderoso. É João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Então o mundo só vai conhecer se a gente é discípulo de Jesus, se a gente amar. Sim. Eu costumo dizer que a gente aprende pelo que a Bíblia diz e pelo que ela deixa de dizer. Você aprende das duas maneiras, pelo que ela diz e pelo que ela deixa de dizer. Ela deixa de dizer, por exemplo, que nós seríamos conhecidos pela roupa que nós usamos. Ela deixa de dizer, por exemplo, que nós seríamos conhecidos pela denominação que nós frequentamos, pela quantidade de vezes que vamos na igreja, pelo tipo de música que nós ouvimos. É claro que bom senso. A pessoa transformada pelo Espírito de Deus, a vida dela vai convergir de alguma maneira em uma vida que transpareça a Jesus. Sim. É uma vida transformada, é uma vida diferente de uma vida de quem não tem Jesus. Né? De quem não tem referência de Jesus como seu referencial mesmo, né? Nós temos falado, então, nesses últimos episódios nossos, sobre religiosidade tóxica. Eu poderia resumir de alguma maneira, né, com essa nossa conversa, que uma religiosidade tóxica é aquela que tem homens como referencial e não Jesus? Com certeza. Homens, né? E correntes teológicas, interpretações bíblicas que não usam Jesus como parâmetro, né? Aí eu me lembrei de algo agora aqui também, né? Mas, por exemplo, Paulo não diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Mas você percebe que aonde ele quer chegar? Sim. É em Cristo. É em Cristo. Vocês me imitem porque é a mim que vocês conhecem. Ele está escrevendo uma carta para pessoas que ele conhece. Sim. Pessoas que não tiveram contato com o Jesus, Jesus homem, né? Com o Jesus encarnado ali. Então, é como quem diz assim, como vocês hoje não estão tendo contato direto com Jesus, lembrando que Paulo escreve as cartas antes dos evangelhos serem escritos, então não havia evangelhos escritos. Como vocês não tiveram contato com Jesus, eu sou a única referência. Eu sou uma referência, assim, eu imito Jesus, então tentem me imitar porque eu imito Jesus, mas a referência não é Paulo. Não. A referência é Jesus. Então é interessante isso também, né? E assim, né? Imitar Jesus é mais do que também toda essa questão litúrgica que a gente criou dentro da igreja, né? Então, assim, às vezes a gente confunde culto com adoração, litúrgico com adoração. Então, o que Jesus pede de forma clara, e aí não está implícito, está explícito, ele pede para nós o seguinte: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, acho que o maior desafio nosso hoje como igreja, para nos livrarmos de uma toxicidade, é sermos uma igreja que segue Jesus. Parece bobo, né? Parece tão óbvio. É tão simples que se torna difícil. Mas é seguir Jesus. E não, mas o cara lá fala tão bem, ele citou no grego, ele explicou, né, o contexto histórico, não sei das quantas, e é um grande teólogo. Veja se Jesus faria o que ele está fazendo. Veja se Jesus trataria as pessoas da forma como ele está tratando. Se ele falaria o que ele falou. Você falou uma coisa, né? A gente aprende não só pelo que ele falou, mas pelo que ele deixou de falar. Sim. Muita coisa Jesus não falou. Sim.
E aí nós queremos falar. E a gente quer falar. Eu acho interessante, né? Uma observação. Eu não sou contra, de forma nenhuma, livros escritos sobre passagens bíblicas, né? Me utilizo muito deles, inclusive. Mas eu acho interessante, por exemplo, que Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, né? Considerado o pico mais alto da Bíblia, assim, da montanha da Bíblia. Monte Everest. Monte Everest da Bíblia, o Sermão da Montanha. E na nossa divisão hoje, são 3 capítulos. É Mateus de 5 a 7. Então, você lê aquilo ali em 15 minutos no máximo, né? Bem devagarzinho. Lendo bem tranquilamente, você lê o Sermão da Montanha em 15 minutos. Aí vai o teólogo e diz assim: eu vou dizer pra você, eu vou te explicar o que Jesus quis dizer com isso. E aí ele escreve 1000 páginas, né? Em cima de 3 capítulos do que Jesus disse. Ok, quando em alguns aspectos a pessoa vai dar contextos de palavras e tal. Mas grande parte dessas pessoas querem, na verdade, dizer o que Jesus quis dizer. E eu penso, poxa, se Jesus quisesse dizer outra coisa que ele não disse, ele teria dito. Parece redundante, mas muita gente vai pregar algum texto e falar assim: olha, Jesus disse isso, mas ele estava querendo dizer isso aqui, ó. Eu acho que tem que ter muito cuidado com essas falas. Porque, na verdade, quando eu digo o que Jesus queria dizer era isso, lá no fundinho eu estou dizendo assim: o que eu quero dizer para vocês é isso. Sim. Né? O que eu quero dizer para vocês. E eu vejo algo perigoso aí também, que assim, além das nossas interpretações, voltando lá no início, né, não serem canônicas nem inspiradas, elas são contaminadas pelo pecado. Sim. Porque isso aí também todas as correntes teológicas, pelo menos quase todas, concordam que nós temos uma natureza pecaminosa. E não há um justo sequer, e tudo que a gente faz é manchado pelo pecado. Inclusive a nossa interpretação do texto. Ela não é pura. Ela é manchada. O que eu acho assim é que falta a gente reconhecer isso aí. Essa humildade de reconhecer. Essa humildade. Quando eu ensinei isso aí uma vez na nossa igreja, daí uma irmã assim, muito inteligente, ela chegou e falou assim: então, Fernando, então é uma questão de escolha corrente teológica. Eu falei, Só que é uma escolha que a gente tem que fazer humilde, dizer assim, ó, isso aqui que eu tô seguindo, que eu acredito que é o que Jesus quer, é o que mais se encaixa com o que eu acredito. Mas pode ser que eu tô errado. Pode ser que a gente vai chegar lá no final e aí Jesus falar assim: não, Fernando, não foi bem isso aí não, que eu quis dizer. Eu acho que é esse cuidado, porque aí assim eu vou tratar o outro também com mais amor. Sim. Ele é de uma vertente teológica diferente da minha, que assim, eu não me vejo naquele meio ali, né? Sim. Mas eu respeito ele e a leitura que ele está fazendo da Bíblia pode ser que ele está certo. A interpretação que ele está fazendo, né? Então acho que falta isso. Sim. É o que eu costumo dizer. Por exemplo, hoje nós, né? Tanto eu quanto você somos batistas. Sim. Porque faz sentido para nós. Exato. O conjunto de doutrinas, sim, a forma de ser, faz sentido para nós, né? Agora, isso não deve invalidar todo e qualquer outro tipo de forma de enxergar Jesus, né? É claro, sempre e em tudo há algumas limitações, sempre e em tudo há restrições, há poréns, né? Existem limites. Existem limites, né? Mas é mais complexo, né? Então, eu costumo dizer outra coisa aqui na igreja, né? Eu já vi muita gente machucada por líderes, por religiões, por denominações. Mas eu não me lembro de ter visto alguma pessoa machucada por Jesus. Sim. Né? Voltando no nosso assunto de machucar pessoas machucadas. Pessoas vêm machucadas por causa do que o líder fez com ela. A denominação. Do que a denominação fez com ela. Mas eu não vi uma pessoa dizendo assim: olha, Jesus me prometeu e não cumpriu. Jesus falou e isso me machucou. Vem de Jesus a minha ferida. Alguém pode ter falado em nome dele. Exato. Sem autorização dele. Sim. Mas dele? Não.
Caminhando para o nosso final aqui, você falou de receber pessoas feridas na igreja e tal. Você como líder, como você tem tratado com essas pessoas, lidado com elas e o que você aconselha a pessoas que recebem pessoas feridas assim também? Eu acho que assim, receber uma pessoa ferida é um privilégio. Porque algumas dessas pessoas, e a gente sabe que existem hoje até estatísticas aí que estão, e essa estatística está cada vez crescendo, algumas dessas pessoas feridas não estão procurando mais igreja nenhuma. Então, se algumas ainda procuram as nossas, é um privilégio, assim. Eu ouvi de uma das pessoas que vieram para nossa igreja, ela falou assim, ó, essa é a última tentativa minha. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade, assim, gigantesca. Porque pode, se eu não tratar ela como Jesus trataria, né, ela pode se tornar o termo que usam hoje aí, né, uma desigrejada. No mínimo, uma desigrejada. Para não partir para uma apostasia total mesmo. Que em alguns casos está acontecendo isso também. Sim. Tem pessoas tão machucadas com a religião que abandonaram. Não, Deus não existe. Né? Então, assim, é um privilégio receber e uma grande responsabilidade. Sim. Então, assim, e eu fico feliz que eles estão vindo num momento que eu acredito, assim, que há uma maturidade maior hoje em nossa igreja para receber essas pessoas. E como que eu tenho tratado essas pessoas? Uma das coisas que Jesus ensina é o perdão. Então, primeira coisa, eu ensino sobre elas o papel, assim, que elas devem perdoar quem machucou, né? E orar por elas, por essas pessoas. Né? Jesus fala assim, para amar os inimigos e orar por eles. Então, eu ensino o que Jesus ensinou. E a outra coisa que eu ensino é eu desafio elas, né, junto comigo, que eu tô também nesse processo, vamos juntos conhecer Jesus. E tem sido lindo, assim, porque eu recebi um casal, já de idosos, né? E eles ficaram 30, 40 anos em um segmento religioso. E a esposa falava assim para mim, olha, cada vez que eu tinha que ir para a igreja, era um sofrimento. Parecia que eu tava indo assim, tava indo para uma tortura, né? Era uma igreja, uma denominação muito legalista, com a microética, questão de roupa, cabelo, né? E agora ela fala assim pra mim, quase todo domingo ela me abraça e fala assim, olha, eu estava num aquário, agora eu estou num oceano. Olha só. E como Jesus é lindo, né? E eu tive o privilégio de batizar essas pessoas e são pessoas assim, que têm idade para ser meus avós. Então, assim, isso me anima a continuar, porque quando eu olho para a realidade geral da igreja evangélica brasileira, às vezes dá vontade de desistir, de ser pastor. Mas quando eu olho para esses casos, assim, isso aí me anima a continuar. Né? Porque, assim, eu entendo que a gente pode ser, para essas pessoas, né, cura. Uma das coisas que Paulo usa também como analogia para nos descrever é o bom perfume de Cristo. Então, assim, tem sido assim. Legal. Eu recebo, né, na igreja como pastor, algumas famílias que vêm, pessoas que vêm machucadas. Eu me lembro de um caso de uma família que veio também de uma dessas denominações bem rigorosas com questão de vestimentas e tal. E até, assim, por muito tempo, eles tiveram muita dificuldade, mesmo tendo saído desse outro lugar, tendo entendido racionalmente que não era necessário aquele tipo de usos e costumes, né, como a gente costuma dizer, de roupas e tal. Sim. Ele me dizia assim, olha, tem dia que eu vou no mercado, com muito calor, eu queria ir de bermuda. Um dia eu fui, ele me contando um dia eu fui de bermuda no mercado, o homem falando, né? Mas eu ficava olhando pelos corredores com medo de alguém me ver de bermuda. Meu Deus. Então olha que escravidão. Prisão, né? Que prisão mesmo, assim, né? E aí a gente pergunta, onde Jesus está nisso?
Né? Onde Jesus está nisso? É complexo, né? Como o nosso tempo vai avançando, tem alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito, que você gostaria que eu tivesse te feito? Uma pergunta que você não me fez Bom, qual seria então minha expectativa, né, com essa nova vivência agora, daqui para frente, dos novos, esse novo tempo, né, que nós estamos vivendo, né? A minha expectativa hoje, como pastor, é que as pessoas conheçam mais a Cristo. Então, nós estamos vivendo um momento novo em nossa igreja, né? De alguns anos para cá. Parece que é uma leveza. E a minha expectativa é que isso aí não fique só entre nós. Que outras comunidades também experimentem o que nós estamos experimentando. E assim, apenas fazendo esse desafio de olhar para Jesus e ver o que ele falou, como ele falou, com quem ele falou. Só isso. É muito simples. Eu acredito assim que se todos nós nos envolvermos nesse desafio, nós vamos ter igrejas mais saudáveis, né? E o conceito de saudável é interessante, né? Porque uma pessoa saudável não é uma pessoa perfeita. A minha igreja é longe de ser perfeita. Nossa, tem muitas questões ali que precisam ser trabalhadas. Mas hoje, assim, eu sinto que é uma igreja saudável. Né? Uma igreja onde meus filhos, eu tenho alegria de saber que meus filhos estão crescendo ali. Não tenho preocupação. Ainda mais filhos de pastores, né? E eu sinto que eles não têm vergonha de convidar os amigos também. Isso é importante. Para vir, né? Então, assim, eu quero ser pastor de uma igreja assim. E essa é a minha expectativa para o futuro, que a nossa igreja continue assim e que eu tenha também graça para lidar com os religiosos, porque eu sei que eu vou ser chamado de muita coisa, né? Mas quando eu olho para Jesus, assim, também xingaram ele de muitas coisas que ele não era. Xingaram ele de beberrão, de comilão, amigo dos pecadores. Então, assim, se me chamarem de amigo dos pecadores, eu estou me igualando ao meu Cristo. Então, na verdade, não vai ser um insulto, vai ser um elogio. Você é comilão, sou beberrão. Deixa me chamar. Multiplica vinho, anda com gente estranha, fica indo em festa. Eu só peço que Deus me dê graça para amar eles também. Esses que acham, assim, que a gente vive uma, sei lá. Até Jesus perdeu um pouco a paciência com eles, né, no templo lá. Mas legal. Fernando, obrigado por ter participado dessa conversa, né? Eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para quem nos assistiu. As redes e onde encontrar o Fernando, você vai encontrar na descrição do vídeo, né? Obrigado por essa conversa e até uma próxima. Valeu. Obrigado.